Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Ex-presidiário é morto a tiros no bairro de Dois Unidos. 2 jovens assassinados a bala na UR4 de Ibura. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 10 assassinatos. 6 dos crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 3.252 assassinatos, sendo 1.778 no interior e 1.474 no Grande Recife. O jovem Kelvin Jonathan Arantes da Silva, de 23 anos de idade, residente na rua Juriti, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Mata Grande, localidade Top, que fica no Jardim Prazeres. Elementos desconhecidos cometeram crime lá, o local onde ele foi assassinado. O rapaz é tido como ponto de uso e tráfico de drogas. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, outra do IML e agentes da Força Tarefa do DHPP. Uma mulher, Cleide Ferreira da Silva, de 41 anos de idade, e um rapaz sem nenhuma identificação foram encontrados mortos a tijoladas e pauladas na Avenida Cardoso de Sá, pertinho da orla, no Matagal, em Petrolina. A autoria e os motivos do duplo homicídio estão sendo investigados. O corpo de Cleide Ferreira da Silva, 41 anos, e do rapaz ainda não identificado foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. O Gari Carlos de Araújo Silva, com 28 anos de idade, foi assassinado a pauladas na cadeia pública de Garanhuns, no Agreste do Estado, no pavilhão B, na cela 6. Os suspeitos, companheiros de cela dele, Carlos André Batista Messias da Silva, Jailton de Albuquerque Gomes, Maicon Felipe Araújo e Gilberto Pereira da Silva, que foram encaminhados à delegacia de Garanhuns, onde foram autuados em flagrante. A motivação do crime é desconhecida e o corpo de Carlos de Araújo Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Manuel Luiz de Aquino Filho, jovem com 23 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua B17, no Alto do Frade, em Pombos, por 2 elementos que fugiram numa motocicleta. De acordo com informações, Manuel Luiz de Aquino Filho, ele teria problemas mentais e seria viciado em bebida alcoólica e também em maconha. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um jovem sem nenhum documento que o identificasse foi encontrado morto a bala e já em estado de decomposição, enterrado numa cova rasa em terras do Engenho Bonfim, na zona rural de Pojuca. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e a polícia continua investigando o caso. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Família questiona a linha de investigação da polícia para elucidar assassinato de adolescente de 17 anos em Jaboatão dos Guararapes. A notícia com a repórter Cíntia Ferreira. A polícia investiga a morte de um adolescente de 17 anos no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. O crime aconteceu em um beco no Alto São Sebastião, por trás da caixa d'água da Compesa. A vítima foi a adolescente Adila Stephanie Chaprão do Nascimento. Ela foi morta com apenas um tiro. Segundo a família, a jovem saiu de casa dizendo que ia visitar uma amiga no bairro do Totó, mas na verdade foi para o bairro de Cavaleiro. A mãe dela, a diarista Ana Valéria Chaprão, diz que não acreditou na morte da filha. Sonora. O crime aconteceu em frente à casa de um pai de santo, onde a menina costumava se encontrar com as amigas. A polícia, as testemunhas que estavam na casa. Ex-presidiário é morto a tiros no bairro de Dois Unidos. 2 jovens assassinados a bala na UR4 de Ibura.
Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal, Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Agradecendo a turma sintonizada o tempo todo aqui na Jornal, na Caixa Econômica Federal, em Casa Caiadolina, são os gerentes Isaquiel e Fernando e Isaquiel. Honório, o Galego dos Importados, está no Camelódromo, na Tantas Barreto. O comissário Madruga e os filhos Vitor, Neto e Vinícius, da empresa Redutor Segurança Patrimonial e Escolta Armada, que fica no Janga. Paulo e Dona Vitória do Sussuarana Parque, em Paulista. No Alto da Bondade, em Águas Compridas, estão lá Dona Jadilene, tia de Simone, que é a esposa de Cook de Estados Unidos. Cook, o arquiteto capilar. Geraldo, aposentado da Compesa, também está sintonizado na Jornal. Fábio Gondim, o amigo Carlos Alberto, da produtora virtual. Carlos Alberto, que mora na rua Guanambi, na Bom Metério, bem pertinho da funerária de Dan, da funerária Canaã. O sargento PM Filho é o bagagem da estância, ele e a neta dele, Duda. No cemitério de Santo Amaro, Everaldo e o DJ BT. O cantor Rogério Leone mora em Pau Amarelo Paulista. O comissário Fernando e o cunhado Elmir Marinho estão no Morro da Conceição. O time Os Incansáveis do Caiara, o árbitro é o Rafael, que sempre participa da pelada. Marcelo do Camarão está no bairro da Embiribeira. Neto da Sapucaí de Dentro, o irmão dele, Pato do Casimbão. Flávio, que é o genro de Gisete, da Rua Tupi. Também Sandro Papangu e o filho dele, do Neto da Sapucaia, o meu xará Eliel Alves, que lá no Alto, mora no Alto Santo Antônio, em Camaragibe, sintonizados na Jornal. Agradecendo os operadores aqui da Rádio Jornal, Big Alves, Guto César do Pedro da Casa Amarela, Chaveirinho, Camutanga, Edilson, Carlos Santos, Aldo Leite e o nosso querido Avanildo Sequeira, comandando aqui o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai enfrentar também a primeira página e a Super Manhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Djavan Virgínio da Silva, um jovem com 18 anos de idade, foi agredido a faca e tombou sem vida. E foi faca e bala, e ele foi jogado de uma barreira à margem da BR-408 em Nazaré da Mata. Crime de autoria e motivos desconhecidos. De acordo com informações, Djavan estaria envolvido em assaltos. O corpo dele foi encaminhado ao IML. Leandro de Farias Freitas, com 21 anos de idade, ele foi assassinado a bala na rua Professor Félix Paiva, no bairro Água Branca, em Vitória de Santo Antão. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, o jovem seria viciado em drogas e já havia sido apreendido com de menor idade, apreendido por tráfico de drogas. José Everton da Cruz, de 25 anos de idade, conhecido por Evinho, foi assassinado com disparos de arma de fogo nas dependências da Secretaria de Ação Social, na rua Centro de Artesanato, que fica na rua de Itaenga. Um só elemento cometeu o crime e os motivos são desconhecidos. Um trabalhador rural morreu em um acidente na BR-423 em Paranatama, no Agreste do Estado. Josivan Ferreira da Silva tinha 38 anos de idade. Ele trafegava numa motocicleta, bateu na lateral de um caminhão tipo cegonha e foi para a faixa de contramão, sendo atropelado e morto por um veículo não identificado. O corpo dele foi encaminhado ao IML em Caruaru. Uma dona de casa morreu eletrocutada na residência na Vila Canaã, em Caruaru, no Agreste do Estado. Adriana Maria da Silva, 34 anos de idade, conhecida por Diana, estava enxaguando roupas e, quando iria estendê-las, pisou numa extensão que estava estirada no chão e aí acabou sendo eletrocutada. Ela morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Davi da Anunciação, jovem com 22 anos, residente na Rua B, no bairro de Campo Grande, foi agredido a golpes de faca peixeira por um sujeito cuja identidade não foi informada e deu entrada na emergência do HR. Ademis Amaro da Silva, cidadão de 56 anos, residente na Rua 18, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Este foi espancado por marginais e foi socorrido na emergência do HR. Joélio Ferreira da Silva, de 22 anos de idade, residente no sítio Sossego, zona rural de Timbaúba, foi agredido a bala num atentado de autoria e motivos não informados, sendo levado para o hospital local, onde ele foi seguido, transferido aqui para Recife, para o HR. Lidiane Isis dos Santos Pontes, com 18 anos de idade, residente da Rua Nova Esperança, no bairro de São Martim. Ela foi agredida a bala, ninguém informou que atirou nela nem a motivação, e ela deu entrada no Hospital da Restauração.
Wilson Moraes da Silva, um jovem com 19 anos, residente no sítio Tambor, zona rural de Timbaúba, foi baleado na perna esquerda por um elemento desconhecido e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Alexandre Pires, um jovem com cerca de 18 anos de idade, residente na comunidade Roque Santeiro, nos Coelhos, foi agredido a facadas na Avenida Conde da Boa Vista, em frente ao posto Shell, por um elemento desconhecido e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, segunda-feira, início de semana. João Bocão está completando 69 anos de idade. Ele é motorista de ônibus da empresa Cidade Alta. Mora em Águas Compridas, Olinda. É amigo de Zé do Sal, comerciante, e também do cantor Carlos Júnior. Amanda, que mora no loteamento Viana, em Camaragibe, está aniversariando. Ela é filha de Jailton Vera Verão, que mora no córrego do Genipapo. Sandra, da cidade de Bonito, também está aniversariando. Ela é nora de Gracinha Silva de Areias, nosso ouvinte. Vera do Alto do Eucalipto aniversariando. O esposo dela é Pirinha, do Bar Dançante de Dona Bio. Bibiu, que é motorista de Manuel do Bar da Força, na Brasilite. Bibiu está completando 56 anos e a festa contará com a participação de Quinha, Fernando Tripa, Ciro do Detran, a esposa de Cilozinha, que é justamente irmã do aniversariante. Robson Gaudêncio, de São Lourenço da Mata, aniversariando. O pai dele é nosso amigo Ramos Gaudêncio, que vai preparar a festa do filhão. Carlos da Vila Rica, na Coab, está completando 35 anos. Galeguinho Barbeiro, completando 59 anos. Ele é estabelecido no Beco do Pavão e é amigo de Ayrton Ita, cabeleireiro do Morro da Conceição e também de Bola Preta. Mateus é um jovem que está completando hoje 22 anos. Ele é filho de Iris, que é recepcionista do Hospital da Restauração. A avó do Mateus é a dona Zefinha, que mora pertinho da barraca de Santa Cruz de Nova Descoberta. E a dona Iris e a mãe dela, a dona Zefinha, vão preparar a festa do Mateus, que hoje está completando 21 anos. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. Os sargentos Edivaldo José Lucas, José Miranda de Andrade, Júlio Lourenço da Silva e Paulo Lopes da Silva. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse, trajando uma calça jeans e uma camisa preta. Ele foi encontrado agonizando, vítima de brutal espancamento no cais de Santa Rita e foi socorrido na emergência do HR. Ever José de Lima, um jovem com cerca de 20 anos, residente no bairro Novo, em Gravatá, foi baleado por desconhecido em estado grave. Foi levado para o hospital de São Grande, de onde foi em seguida removido para o HR. Alex de Oliveira Santos, 31 anos, residente no sítio Brejinho, zona rural de Caruaru, no agreste do estado, sofreu queimaduras num acidente e foi trazido para Recife para o HR. O Wellington Roberto de Lima, 34 anos, residente na rua Juma, em Nova Descoberta, foi espancado. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos e ele foi socorrido na emergência do HR. Hélio Carneiro da Cunha, 45 anos, residente na rua Topagem, Jardim Primavera, Camaragibe. Ele foi atacado por um cachorro e foi mordido no rosto, sendo socorrido na emergência do HR. Fábio Vieira dos Santos, 36 anos de idade, residente na rua da Corrida, em Manaçu, Jaboatão dos Guararapes, foi socorrido no Hospital da Restauração com hematomas pelo corpo, vítima de brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Manuel Ambrósio da Silva Neto, 42 anos, residente na Grande Santa Quitéria, em Água Preta, sofreu um acidente com quadriciclo e bastante machucado, foi socorrido na emergência do HR. Adriano Antônio Leite, de 34 anos, residente na rua 4, bairro Jacaré, em Feira Nova, foi esfaqueado no tórax por um desconhecido e trazido para o HR. Josemar José dos Santos, 45 anos, residente na primeira travessa, Pedro Álvares Cabral, no Jardim Atlântico, Olinda. Ele foi baleado na boca. Isso aconteceu em frente à Assembleia de Deus, lá no Jardim Atlântico. Foi marginais que atiraram nele e ele foi socorrido no HR. O Wilker Soares da Silva Araújo, 43 anos de idade, residente na rua Prefeito Assis Rocha, no Salgadinho, em Olinda, foi agredida a facadas pelo companheiro dela. Esse fato aconteceu no quintal da casa da sogra dela. O Wilker Soares da Silva Araújo foi socorrida no HR. Carlos Alberto Mendes Ferreira, um jovem com cerca de 23 anos de idade, residente na rua Corcovado, que fica em Águas Compridas, Olinda, foi brutalmente espancado. Ninguém informou quem agrediu nem a motivação e ele deu entrada na emergência do HR. Erasmo Correia de Araújo Júnior, um jovem com 19 anos de idade, residente na rua 31, no bairro Newton Carneiro, em Palmares, foi baleado num atentado de autoria e motivos não informados, sendo socorrido na emergência do Hospital
Hospital da Restauração. Josefa Maria da Silva Pinto, uma senhora com 59 anos de idade, residente na rua Pedro Álvares Cabral, na cidade de Cupira, sofreu queimaduras num acidente com produto químico e foi levada para o hospital local, mas devido à gravidade da situação, foi removida para Recife para a emergência do HR. Lembrando que nas últimas 24 horas foram registrados 10 assassinatos em Pernambuco, 6 crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife, e este ano no estado já foram registrados 3.252 assassinatos, sendo 1.778 no interior e 1.474 no Grande Recife. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ex-presidiário é morto a tiros no bairro de Dois Unidos. Rodrigo Eustáquio Oliveira, de 33 anos de idade, um ex-presidiário residente na segunda travessa da Chagas Ferreira, em Dois Unidos. Ele foi assassinado a tiros na rua Santa Teresa, em Passarinho, no Recife, fim do terminal de ônibus. Um só elemento cometeu o crime. De acordo com informações, Rodrigo, ele havia recebido um telefonema e saiu para se encontrar com alguém. Saiu de motocicleta, na motocicleta dele uma Fan preta, e foi assassinado em um campo de futebol onde estava havendo um torneio. A motivação do crime é desconhecida e o corpo de Rodrigo Eustáquio Oliveira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! 2 jovens assassinados a bala na UR4 do Ibura. Luiz Felipe Joaquim Pereira, residente na rua Coronel Goulart, na comunidade da UR4 no Ibura, e Emerson Silva de Lima, ambos com 24 anos, Emerson residente na rua Guaraciaba, na Coab. Os dois foram assassinados com tiros de pistola quando estavam bebendo com um grupo na rua Coronel Goulart, lá na UR4 do Ibura. Homens no carro não identificados chegaram ao local, desembarcaram do veículo e meteram bala nas vítimas, que morreram na hora. Depois, eles fugiram com o veículo em alta velocidade. Nenhuma informação foi repassada para a polícia até agora sobre a motivação do duplo homicídio. Os corpos de Luiz Felipe Joaquim Pereira e Emerson Silva de Lima foram encaminhados ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.